E aí pessoal, tudo bem? Vou passar para vocês um tutorial do Infinity Run usando Lua, o Love 2D. O tutorial vai ser esse aqui. Tutorial bem simples, usando Lua para desenvolvimento de jogos, ok? Vamos iniciar lá então. Primeiro a gente abre o nosso browser e vamos baixar o Love 2D. Vamos digitar Love 2D. Pesquisar no Google. A primeira opção, clicamos nela e vemos aqui download para Windows. Tem para Mac, Ubuntu e até para Android e iOS, se quiser desenvolver jogos mobiles com Love 2D. Eu vou baixar aqui o zip, no meu caso 64 bits, caso do meu sistema operacional. Se o teu for 32 bits, você baixa o zip do 32 bits. Vamos abaixar ele. Agora que baixei ele, eu vou extrair o arquivo. Eu vou extrair na área de trabalho, para ficar mais fácil para nós trabalharmos. Ele está aqui, o Love 2D. O Love 2D, quando nós instalamos ele, ele começa com essas configurações aqui. Se clicar em love.exe, você executa o aplicativo default do Love. Ele vai abrir uma janela como essa para você, dependendo da versão. Aqui você consegue ver a versão do Love. No nosso caso, a gente vai usar a versão mais recente, que é 0.10.2, Super Toast. Ok? Como o Love 2D usa a Lua, ele não precisa de nenhuma IDE. Nós vamos usar um editor de texto simples. Eu vou usar o Sublime Text. Se quiser usar o Notepad++ ou qualquer outro, pode ir na sua preferência. Agora, nesta pasta Love 2D, criar uma nova pasta. Chamar essa pasta de Run. Certo? O Sublime, eu vou adicionar ele como um projeto, para poder trabalhar melhor. Ele está aqui. No Love 2D, para a gente desenvolver um jogo simples como aquele do Infinity Run, nós vamos precisar apenas de dois arquivos. Vamos precisar do my.lua. Esse my.lua vai ser onde a gente vai desenvolver o nosso jogo, colocar a lógica dele, desenhar e fazer ele rodar. E um outro vai ser o conf.lua. Conf.lua ele vai ser onde nós vamos iniciar a tela de inicialização, colocar as configurações iniciais da nossa tela do jogo. Ela pode ser alterada dentro do My e atualizada da maneira que você precisar. Aqui só vai ser as configurações de inicialização e o tamanho da tela para o nosso caso desse tutorial, ok? Agora que nós baixamos o Love 2D, vamos iniciar ele aqui no conf.lua, certo? Primeiro de tudo, vamos criar uma função chamada conf, love.conf, function love.conf, e dentro dele colocamos o parâmetro t. Esse parâmetro é o que chama nossas configurações principais do jogo. And para fechar a função. Então t.title, e a gente escreve em formato string nosso título. Aqui no caso vai ser, eu vou escrever run para dar um título na nossa janela. E agora aqui a gente coloca a versão que está sendo desenvolvida no jogo.
pt.verso, uma string também, vai ser a nossa versão. E no caso vai ser 0.10.2. Essa versão a gente consegue ver aqui, como eu mostrei para vocês no começo. Clique em love.exe e a tela default do Love 2D, que ele abre para nós, aparece a versão dele aqui também, 0.10.2. E é essa versão que nós vamos usar agora. Ok? Vamos definir a largura e a altura da nossa janela. Vai ser t.width. t.window take 480. Essas configurações são configurações iniciais. Se você quiser alterar depois, não tem problema. Certo? E aqui eu vou colocar mais uma configuração na nossa tela. Que é o ícone. Vamos adicionar um ícone na nossa tela. Certo? Para isso a gente precisa de um path para adicionar a imagem. Vamos aqui na pasta Run, clicar com o direito, New Folder. E vamos criar um folder, uma pasta onde a gente possa salvar nossas imagens. Vou chamar ela de imagens. Certo? Então agora eu vou procurar uma imagem no Google para nós baixarmos e adicionar ali no nosso path do ícone. Eu vou escrever Stickman. Stickman Run. Vou pegar uma imagem aqui qualquer do Stickman correndo. Vou pegar essa primeira aqui mesmo. Vou baixar ela. Salvar ela lá na nossa pasta Run Imagens. Vou chamar ela de icon.png. Ok. Agora que nós temos nossa imagem aqui, podemos setar o path dela para nossa conf carregar ela na nossa janela inicial. Imagens barra icon.png. Essas são as configurações iniciais e básicas do jogo do Love 2D. Certo? Agora aqui no main.lua, nós iremos carregar somente 3 funções. Essas 3 funções já fazem todo o trabalho do desenvolvimento do jogo que a gente vamos usar para desenvolver esse jogo Love 2D. Então, essas 3 funções já resolvem tudo que nós precisamos. Essas 3 funções serão a função love.load, onde nós iremos carregar nossas imagens, nossos sons, mudar a cor na inicialização do jogo. A função love.update vai ser onde que nós teremos nosso update, nossas atualizações, onde que vai acontecer a nossa atualização da nossa lógica. Aqui a gente coloca um DT, que é o delta time. Delta time é o tempo que o jogo levou para cada loop. Cada loop que essa função ocorrer, ela vai marcar pra gente o tempo que ela levou para acontecer. E a última função, draw, para nós desenharmos nosso jogo, as imagens, os sprites e tudo mais. Essas 3 funções já é o suficiente para a gente poder desenvolver nosso jogo do Stickman. Nós vimos aqui na nossa pasta, onde nós iniciamos nosso jogo no Run. Clicar e arrastar até o love.exe.
Opa, coloquei o PF imagens. Eu vim aqui arrastar no love.exe. Ele vai executar e abrir essa tela para nós. É a tela de inicialização, onde lá a gente escreveu run stickman run e nosso ícone que a gente quis adicionar. Certo? Só as configurações de inicialização para iniciar nosso jogo. Agora aqui, pra gente não precisar ficar arrastando essa pasta toda hora no love.exe, aqui na raiz, nós vamos criar um novo arquivo chamado iniciar.bat. Nesse .bat nós vamos fazer com que ele execute o jogo toda vez que a gente clicar 2 vezes nele para nós. Antes de fazermos isso, vamos voltar aqui no Love 2D e clicar nesse installer. Tem o 32 bits e o 64 bits. Eu vou baixar os 64 bits. Depois que baixei ele, executar. Próximo. Concordo. Próximo. Não. E criou um executável do Love para nós, na pasta raiz, para a gente poder usar esse iniciar.bat. Agora vamos lá. @echo off start, abre e fecha aspas, um espaço, abre e fecha aspas, espaço, ponto. Dentro da nossa segunda aspas, vamos colocar %%. Dentro desse porcento, escrever program file. Daí barra love barra love. É love minúsculo agora. Dessa maneira, nós vimos aqui no nosso jogo. Clicar 2 vezes. Ele executa pra gente aqui, sem precisar ficar arrastando a tela no executável do Love 2D. Ok? Agora voltando lá pro online.lua. Vamos aqui, antes de começar a usar as variáveis de inicializações, as funções de inicializações, vamos criar algumas variáveis para nós. Criar aqui player. Aqui é onde vai ficar nosso player, a inicialização dele. Vai ser a posição onde ele vai iniciar na tela. No caso aqui, nós executarmos para aqui é toda a nossa tela. A largura e a altura dela. A largura é 640 e a altura 480. Então, tudo isso aqui é 640. Tudo isso aqui 480. Eu ali falei que o meu player, o meu stickman que vai estar correndo, ele vai iniciar na posição 370. Um jogo 2D ele funciona como se fosse um gráfico aqui. Aqui é a posição 00 no canto da tela. Quanto mais se desce, mais aumenta o Y. Quanto mais se vem para direita, aumenta o X. Então eu falei na posição 370. Então vou vir aqui, meu stickman mais ou menos vai carregar aqui. Aquela variável foi para inicializar para mostrar onde ele vai carregar. Okay? Vou colocar a aceleração do pulo. E a gravidade inicial. Criar uma variável para controle dos pontos. Vou iniciar em 0.
Vamos criar uma variável do tipo table para os obstáculos, para a gente poder ir gerando eles randomicamente. Depois adicionar eles. Uma table. Tem aqui uma variável de controle para surgimento dos nossos obstáculos a cada um tempo. Daí ela vai inicializar em 1000. Test time obstáculo. Certo? Vou criar uma variável gravidade. Essa variável é uma variável que vai sendo atualizada no decorrer do jogo. Em cima eu criei a gravidade inicial só para setar novamente o valor inicial. Para ficar dentro de variáveis, para mim não precisar ficar colocando um número real. Uma boa prática de programação. Daí depois eu vou precisar setar a gravidade inicial nossa. Em vez de eu ir colocar direto o valor inicial, eu coloco essa minha variável, que fica mais fácil de identificar. Gravidade inicial. SND. New. Esse pulo SND vai ser o nosso som do pulo. Toda vez que ele pular, a gente vai chamar essa variável para fazer um som. Vamos colocar o hit SND. Esse aqui, toda vez que ele colidir com um obstáculo, vai ser um som diferente também. Inicializar ela new. Toda vez que marcar um ponto quando passar por uma barreira, vai ter um som também. Vai ser nulo. E a trilha sonora do jogo, no caso, aquela musiquinha que tava tocando no começo. Igual a new. Vamos setar as configurações iniciais do nosso jogador. Posição XY ele vai ficar na tela. Se ele está pulando ou não, a aceleração do pulo dele. E a imagem que nós vamos carregar dele depois. Como ele tem esses vários parâmetros, vamos criar nosso jogador como um tipo table. Player é igual a uma table. X igual 6. Y igual a player. Então Y. Jumping. Vai ser se ele tá pulando ou não. No caso vai ser falso, que ele não vai iniciar pulando. A aceleração dele. É a aceleração do pulo inicial. E a imagem do nosso. E agora inicialmente vai ser new. Ok. Agora aqui no. A gente criou essas variáveis de inicialização do nosso jogo. Certo? A posição dele no chão. A aceleração do pulo dele. A gravidade inicial. Os pontos, os marcadores de pontos. Nossa variável de inicialização dos obstáculos que serão gerados. O tempo que passou para cada obstáculo. Para a gente dar um randômico para dar tempo de gerar um obstáculo de cada vez para não ficar repetindo várias vezes e não poder pular por estar criando várias de uma vez. A gravidade, o som do pulo, o som de colidindo com o obstáculo. Cada ponto vai ter o seu próprio som também, temos as variáveis, a trilha sonora e o nosso jogador. Agora vamos aqui para a função load. Na função load, vamos escrever assim, love.underline open console. Esse aqui é para nós podemos ver o console enquanto o jogo executa. É só para debug. Depois que terminar o jogo tem que comentar ou apagar. Caso você quiser dar um print para poder ver o que está acontecendo, os cálculos que estão acontecendo, algum debug que você precisa, eu acho bem importante. Esse Love Open Console só funciona para o Windows. No Linux e no Mac não precisa.
Vem aqui executar. Ele abre esse console para nós. O console aqui vai aparecer as informações que nós precisamos. Por exemplo, vou escrever agora aqui. Print. Teste. E executar meu jogo. Ele vai aparecer aqui para mim eu poder debugar se eu precisasse de alguma coisa, alguma informação aqui. Ele está aqui. Depois que o nosso jogo for finalizado, não precisaremos mais dele. Ok. O mouse não vai ser usado no jogo, então não precisa aparecer. Vamos fazer com que ele não apareça dentro da janela do jogo. Será a seguinte função: love.mouse.set abre e fecha parênteses mouse. Nós executamos aqui. Quando entramos dentro da nossa tela, o mouse não vai aparecer. Ok. Vamos carregar a imagem do nosso Stickman. Nós não temos nenhuma imagem aqui, a gente só baixou o ícone. Essa imagem nós não iremos usar. Nós precisamos de um sprite. Uma imagem de sprites. Eu vou vir aqui no navegador e executar. Stickman Sprite. Vou entrar aqui em imagens. Na terceira linha, na segunda coluna, tem um sprite de Stickman. O tamanho de 240 e 403. É uma imagem de tamanho bom pra gente usar pra... Por isso eu escolhi ela. Nós vamos baixar ela e salvar na nossa pasta em imagens. Chamada stickman.png. Certo? Se abrir aqui, ela está aqui. Como que funciona isso? A imagem tem vários movimentos, se você perceber. Stickman como se ele estivesse correndo. No jogo, nós vamos criar uma janela imaginária aqui, onde não vai aparecer essa imagem inteira. Vai aparecer a imagem do tamanho que nós decidimos. No caso, vai ser só esse tamanho aqui. E a cada loop, ele vai atualizar. E esse quadrado que abre só para essa imagem vai vir para cá. E vai vir para cá, dando um efeito de animação. É assim que é feita as animações usando sprite em jogo 2D. Vamos carregar a nossa imagem do Stickman. Player.img é igual a love.graphics. Vamos carregar nosso imagens. Tá. Stickman.png. Ok? Aqui nós carregamos nossa imagem. Ela não vai aparecer ainda, porque nós só carregamos ela. Ela só vai aparecer quando a gente chamarmos ela aqui na função draw. Vou carregar agora. Ainda nada apareceu. Vamos adicionar uma fonte, tamanho da nossa do jogo, certo? Ah, temos que colocar aqui duas variáveis que eu é a fonte, ela vai iniciar zerado. Uma flag para setar se o jogo acabou ou não, para quando a gente precisar criar um menu, reiniciar jogo, alguma coisa assim. Game over. Ela vai ser igual a false. E vamos carregar nossa fonte. A nossa variável fonte é igual love.graphics
ponto new font. E aqui dentro vamos colocar o tamanho da fonte. Eu vou colocar 35 aqui. Certo? Essas são as primeiras variáveis de inicialização. Nós vamos precisar carregar nossos sons, fazer a nossa animação aqui e citando as inicializações, mas por enquanto não vamos passar por isso. Vamos aqui pro Draw, certo? No Draw a gente vai desenhar por enquanto chão e sol, certo? Ó, desenhar o chão primeiro. Love.graphics set color. Aqui nós vamos setar nossas cores. Formato RGB. Colocar lá 64, 99, 84. Vamos comentar aqui para organizar. Aqui desenhar. Aí depois de nós setarmos a cor, vamos desenhar. Desenhar um retângulo. Love. Graphics. Ponto. Angle. E aqui dentro nós vamos dizer se é só linha para desenhar, se é para preencher. Colocar a posição dele. E o tamanho. Viu? É preenchido. Preencher. Está preenchida a imagem. 0. 640. 70. Certo? Fazendo isso aqui, nós conseguiremos já desenhar o nosso chão. Jogo. E a gente fez isso na função draw. Não na load nem no update. Na draw ele desenha para nós. Se executarmos o jogo. Então está desenhado aqui. Vamos desenhar o sol. Colocar nosso fundo azul. Primeiro vamos colocar nosso fundo azul. Certo? Para colocar o fundo azul, nós precisamos vir aqui no load. Precisa ser no draw. Caso que o jogo vai iniciar com a tela já toda azul. Faremos isso no load. Love.graphics set background color. E aqui nós vamos setar a cor em RGB também. A cor azul em RGB 122 195 225. Para o jogo novamente. Vai ver que ele inicia a tela já toda azul, da cor do céu. Jogo no caso. Vamos desenhar o sol para fazer como no jogo desenhado. Vai usar a mesma função aqui, os mesmos parâmetros, a diferença é que aqui vai ser um círculo em vez de um retângulo, certo? Vamos comentar para organizar o código. Desenhar chão. Desenhar sol, desculpa. Love.graphics set color. Vamos setar a cor do nosso sol. Aqui eu vou colocar 255 2551 e desenhar nosso círculo. Love.graphics circle.
Mesma coisa ali em cima, vai ser preenchido. Cinco, 5, 0. Tenta. Ok. Nós vimos aqui. O sol está desenhado aqui no canto. Certo. Agora o que nós faremos? Vamos desenhar nosso stickman, correto? Para desenhar nosso stickman, precisaremos usar uma lib, Love 2D. Ele vem animado para nós, para a gente já deixar organizado com a animação dele. E essa lib se chama Animate. Nós vimos aqui. Damos Animate. Primeira opção aqui no GitHub, poderemos encontrar a lib do Love para animação. Podemos baixar ela. Baixar como é a pasta. Compactar aqui mesmo. A única coisa que nos interessa nesse arquivo é o animate.lu. Nós vamos copiar ela. E aqui dentro do room vamos criar uma nova pasta chamada lib. Dentro dela salvaremos o animate que acabamos de baixar. Ok? Tá aqui. Chamar nossa lib igual var lib animate. Vamos criar uma variável local aqui com o nome de animation. Vamos setar as variáveis de inicialização para poder desenhar. Vamos desenhar ele aqui. Desenhar embaixo depois de iniciar a imagem. Para separar depois. Fazer uma variável local. G. Bom. Anim. Ponto new grid. Colocar o tamanho de cada quadro que a gente quer da nossa animação. 6. 50. Aí nós colocaríamos o tamanho da imagem do nosso jogador. E que no nosso caso será player.img 2 pontos get width. E a altura também. Precisamos pegar a altura do nosso player. Da imagem do nosso player. Player.img 2 pontos get height. Certo? Agora a gente precisa. O que nós precisamos? Precisamos definir cada coluna e quais quadros de animação que ele vai pegar para cada coluna. E abrimos aqui. Stickman. Ver a quantidade de colunas e de linhas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 6, 7, 8 linhas. Então nós vamos chamar essa biblioteca Animate e dizer para elas quais linhas que é para animar e quais colunas
e qual linha até qual linha é para animar e qual coluna que é para animar. Nós faremos assim. Animation é igual anim ponto new animation. Abre e fecha parênteses. Dentro dela nós chamaremos nosso G, que é nosso local, que é o nosso grid. E abre e fecha parênteses também. Aqui dentro nós vamos pegar assim. Qual a nossa primeira linha? Quantas imagens tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos colocar entre aspas barra 9 e dizer qual linha que foi. É a nossa segunda linha. 1, 2, 9 também. A terceira 9, a quarta 9, a quinta 9, a sexta 9, a sétima 9. Só a oitava que tem 7. Então na oitava a gente vai colocar 1 barra 7. Vai ser 2, aspas, 1 traço 9, 2, 1 traço 9, 3, traço 9, 4, 1 traço 9, traço 9, 6, traço 9, 7. E a última é 1 traço 7. Traço 7. Foi. Depois damos um vírgula fora do parênteses do G aqui. Colocamos o tempo de cada para passar cada frame, cada sprite. 0.01. Vou colocar. Aqui a gente usou para carregar as inicializações do nosso personagem. Agora para desenhar ele. Aqui no update. Então, para desenhar não, para atualizar ele, desculpa. Animation. Pontos. Update. Passar o delta time do update do love para animação. Agora vamos desenhar ele. Para desenhar é animation, dois pontos, draw. Daí aqui colocamos nossa imagem, jogador, player.g. Vamos a posição X. Mais algumas configurações. Certo? Nós editarmos. Escrevi player errado.
Tá acontecendo a animação do personagem como se ele estivesse correndo. Só que ele não tá saindo do lugar ainda. Falta mais coisas pra configurar e pra dar a sensação. Se estivesse correndo, realmente tem alguma correndo saindo do lugar. O que acontece? O jogador, nosso player que a gente criou, que tá tendo a animação agora, vai ficar exatamente dessa maneira. Correndo no mesmo lugar sem se mover. O que vai se mover vai ser nossas barreiras. Nós iremos desenhar ela, carregar ela, e ela vai vir aqui andando na direção dele para dar a sensação como se estivesse se movendo. Só que o player vai ficar assim, com a animação de sprite dele repetida às vezes, correndo. Ok? Então tá. Carregamos nossa imagem, carregamos o nosso player, desenhamos a animação dele, desenhamos o fundo, desenhamos o chão e o sol. Agora usar os sons. Utilizar o som do Love 2D para fazer. Só para inicializar o som, mas não vamos fazer nada por enquanto. Sons, eu baixei de um site de som. É Free Sound. Vários sons aqui. Podem escolher qualquer um. Eu vou pegar os meus que eu usei aqui, que eu já baixei para mostrar exemplo. Mas vocês podem usar qualquer som que vocês quiserem. Então aqui eu vou pegar da minha pasta mesmo. Do exemplo que eu mostrei para vocês. Nós iremos criar aqui no nosso jogo uma pasta chamada Sound. New folder. Sounds. Dentro dela vamos colocar nossos sons. Nós iremos utilizar 4 sons: a trilha sonora, o hit, o jump e o ponto. Eu vou adicionar esses sons no Dropbox. Eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem baixar ele também. Vamos aqui em Sounds, hit, jump, point e a trilha. Tá. Agora que a gente tem nossos sons aqui, vamos carregar ele aqui no nosso love.load. Aqui embaixo. Vou pegar o som do pool primeiro. Love.audio new source. Ok? Aqui nós colocaremos o path do nosso som. Sound barra jumping 2. É o nome do fundo pulando. Ponto. WAV. E vir aqui na barra sounds e achar aqui jump 2.wav. Agora vamos carregar as outras imagens. Hit sound. Áudio. Sounds. Nossa imagem de hit é o hit. Ponto. WAV. WAV. Daí vamos colocar nosso som de ponto. Sounds. Barra point.
WAV. E o último, nossa trilha sonora. Trilha. Love. Ponto. Áudio. Ponto. First. Carregamos nossa trilha sonora aqui. Sounds. Barra. Trilha. MP3. Ok? Pra gente fazer a nossa trilha sonora já tocar e ela ficar tocando em loop sem parar, nós faremos assim, aqui mesmo no load. Trilha, ponto, dois pontos, set loop. True. E fazer nossa trilha tocar. Trilha, dois pontos, play. Assim nós faremos nossa trilha tocar. Eu vou mostrar agora pra vocês a trilha tocando, pra vocês tocando, e eu vou comentar aqui. A trilha não ficar tocando enquanto a gente desenvolve, toda vez que eu for mostrar pra vocês a tela como tá ficando. Daí vocês podem deixar descomentado enquanto eu tô desenvolvendo junto. Ok? Tá comentado por enquanto. Podem colocar a trilha que vocês quiserem. Eu achei a trilha como MP3. Podia ser um WAV também, MP3. O Love aceita. Ambos os dois tipos. Vocês escolhem. Podem baixar qualquer um que vocês. Agora vamos começar a mexer mais aqui no update. Certo? E no update, vamos fazer o seguinte. Toda vez que a gente apertar ESC no nosso jogo, o jogo vai encerrar e fechar. Vou fazer assim. If love.keyboard então, e a nossa tecla aqui no caso vai ser escape. Então, aqui nosso love.event push hit. Executar novamente. Tecla ESC, ele fecha nosso jogo. No Love, ele tem uma tabela de como deve ser chamada cada teclado. Só pesquisar Love 2D Keyboard. Ele mostra pra gente como que a gente coloca cada palavra dentro da função. Dentro dessa função keyboard aqui. Aqui no caso é escape porque quando aperta ESC. Mas aqui tem várias que você pode escolher. A, B, C, D. Todas essas aqui. Só vem aqui digitar Love Keyboard no Google e clicar aqui em Key Constante. Ok? Vamos lá. Agora toda vez que eu clicar ESC, meu jogo fecha. Certo? Agora aquela flag que nós tínhamos criado is game over, nós utilizaremos agora. If not
is game over. Então, se ainda não é game over, nós faremos o seguinte. Toda vez que eu apertar o botão pra cima ou o espaço, nosso personagem vai pular. Ele vai setar a flag pulando, pra gente fazer a lógica de pular do nosso player, certo? Vamos lá. If of course então, up e a seta pra cima, face e jogador ponto jumping. O jogador não estiver pulando, no caso. Vou colocar aqui um not. Then dentro desse if nós faremos setar a flag pulando para que ele possa pular. Pra gente fazer a lógica dele pulando. Love audio play. Agora som de quando ele pular. E daí ele vai fazer aquele som dele pulando. Vamos setar a flag e pulando para true. Jumping. Outro. Ok. Então espaço aqui para melhor a indentação. Agora vamos fazer a lógica dele pulando. Agora, if player pulando e player a aceleração dele for maior que zero. Então a posição do jogador Y vai ser igual ao posição do jogador Y menos aceleração. Certo? E a aceleração vai recebendo menos 1. Pra fazer aquela animação gradativa dele subindo, subindo, subindo. Até não poder mais e a gravidade jogar ele pra baixo de volta. Logo em seguida vamos fazer a lógica da gravidade pra fazer ele voltar pro chão quando pular. Player. Ponto aceleração. Player. Aceleração. Menos. No caso ele vai pular uma vez e vai ficar no alto ali e não vai sair do lugar. Ok? Agora nós criaremos a lógica de gravidade. Vou comentar aqui para vocês verem melhor. Agora para fazer nossa gravidade vai ser if player ponto y maior então y aqui que a gente usa a variável de controle. Então fechar nosso if player y tab player ponto y
Opa. Mais gravidade vezes delta time. Ok? E a gravidade vai aumentando gradativamente. Gravidade igual gravidade 10. Acontece que quando eu clico o espaço, o jogador recebe a posição Y dele menos aceleração. Como um jogo é uma tela, fosse um plano cartesiano, onde que tem a posição X e Y, então quanto mais para baixo, maior é o X. Quanto mais para cima, menor é o X. Quando eu clico o espaço, eu tenho que diminuir o Y. Quando eu clico o espaço, meu Y tem que diminuir. Então eu coloco menos para ele ir diminuindo. E agora a gravidade vai aumentando. Vai jogando ele para baixo, vai aumentando meu Y de volta até chegar na posição final aqui. Então aperto espaço e ele pula, então, diminuindo o Y. Quanto mais perto do final da altura da tela, menor o Y. Quanto mais aqui embaixo, maior o número de Y. Aqui se clicar pular e ele pular uma vez, ele vai pular só uma vez, porque nós não setamos ainda a flag de jumping false para ele. Ok? Certo. E agora, faremos o seguinte. E player ponto y for maior player chão y. Então, a gente faz essa validação. Na hora do cálculo da gravidade, o player passar para baixo da altura do chão, ele indo para baixo. Ele nunca passar. Quando ele chegar na altura do chão, ele receber aquele valor da altura máxima do chão e ficar parado ali para não ir muito para baixo. Então, player y recebe player chão. Player y chão. Ok? E aqui a gente faz mais uma validação para que ele possa pular de novo. E a gente zera as nossas, nossas variáveis de inicialização porque elas estão alteradas. Por isso que lá em cima a gente criou várias vezes uma variável, tipo, e nem gravidade. A gente criou gravidade com valor 200 e com o mesmo valor de gravidade inicial. E agora nós zeramos usando aquela flag da nossa variável gravidade inicial. Isso é mais para organização de código, podia ser o valor direto. Ok? If player.y é igual a player chão y, então aqui a gente seta nossas variáveis com o valor default. Player.jumping false, player.aceleração igual aceleração full, é a primeira aceleração inicial. Gravidade igual a gravidade inicial. E nós zeramos a animação do personagem correndo para começar de volta. Do primeiro frame. Animation. Pontos. Date. Delta time. Agora se executarmos nosso jogo. Tá aí. Nosso personagem pulando e efeito de gravidade. Ok? Agora o que nós faremos? Faremos a lógica de gerar os obstáculos. Fazer eles aparecerem um de cada vez. Desenhar eles um de cada vez aparecendo em um determinado tempo. Ok? Dá um pouco de espaço aqui. Gerar obstáculo. Nós faremos um for e obstáculo pairs obstáculos.
Tá, no arpés nós colocamos do end. Dentro desse for, nós vamos gerar a posição do nosso obstáculo e criar e adicionar dentro da table de obstáculo inicial lá, criando um array de obstáculos para ir aparecendo no decorrer do jogo. Obstáculo é igual obstáculo ponto 10, certo? Antes da gente iniciar nosso for, vamos colocar aqui antes do for a nossa variável last time obstáculo. Vamos colocar ela recebendo ela mesma menos 10. Certo? Daí, fazer um if antes de criar esse for aqui. Senão ele vai criar várias vezes obstáculos sem parar e tipo, o personagem não vai conseguir pular sobre eles. Ficar dando colisão vai ficar estranho. If last obstáculo for menor ou igual a 0. Então, e agora aqui dentro. Então ele vai, toda vez que, para cada loop, cada vez que rodar esse loop de update, ele vai diminuindo menos 1 esse obstáculo. O obstáculo começou com 1000. Então quando tiver igual a 0 e menos 1, ele vai adicionar dentro de um for as variáveis do nosso obstáculo. E esse obstáculo ele vai começar a ser gerado. Depois no draw que nós vamos desenhar ele. Então o que a gente faz aqui. Quando o obstáculo chegar a 0, ele vai ficar caindo nesse if toda hora. Então vai começar a criar vários obstáculos um atrás do outro sem parar. E não é isso que nós queremos. Para que isso não aconteça, nós vamos pegar a variável last time obstáculo e criar um valor randômico entre 200 e 700. Love.math handle 200, 700. Toda vez que ele for menor ou igual a 0, adicionamos ele dentro da table de obstáculos, os obstáculos que serão gerados no decorrer do jogo. E o obstáculo é igual aqui nossa table com as posições que a gente vai inicializar. Vamos colocar x 640 para a posição inicial do obstáculo quando aparecer no canto da tela, no canto direito. Y vai ser na altura do chão, né? Ser igual a 370. E é igual. Daí a largura, a altura do nosso obstáculo. E a altura. E se ele já contou como ponto, se nosso stickman já passou por ele. Ele vai começar como falso. Nosso stickman não passou ele. Uma flag de controle nossa. Agora com esse controle conseguiremos gerar nossos obstáculos. Agora sim nós criaremos aquele for nosso. Fazer o for para gerar nosso obstáculo.
E dá adicionar dentro da nossa table de obstáculos cada obstáculo novo que nós criamos. Certo? Vou apagar esse for aqui. Então aqui depois desse new obstáculo, vou chamar uma função aqui table ponto insert. Dentro dela a gente chama os obstáculos, nossa table de obstáculos. E o que nós vamos adicionar é o new obstáculo. Certo? Agora aqui nós vamos criar um for para retirar os obstáculos. Toda vez que nosso jogador passar por ele. Então, vamos lá. For e obstáculos. iPairs obstáculos. Vamos deixar obstáculo. Do end. Obstáculo X. Obstáculo. Ponto X. Menos 10. E agora para remover o nosso obstáculo. Obstáculo. For menor que 0. Então. Remover ele da tabela de gerar obstáculos. Da tabela, desculpa. É da tabela que gera obstáculos. Table. Ponto remove. O nosso obstáculo. E a posição dele na nossa table. Ok? Aqui mesmo vamos criar contagem de pontos toda vez que o jogador passar o obstáculo, certo? Dentro desse for mesmo. E retira o obstáculo, nós vamos ver se o control tá falso. E daí nós podemos retirar o obstáculo e fazer o barulho de ponto. Então aqui embaixo do if, vou colocar if obstáculo contou. Então, se o obstáculo contou for igual a false, ou pode colocar um not obstáculo contou. And obstáculo ponto x for menor que a posição do jogador x. Quer dizer que o nosso jogador já passou pelo obstáculo, certo? Aqui dentro nós colocamos flag true para esse obstáculo. True. Adicionamos um ponto na nossa variável de ponto. Ele contando nossos pontos. Fazemos o som do ponto quando o nosso jogador fizer ponto. Love. Áudio. Ponto play. E o som. Ok? Então aqui a gente cria esse for para remover os obstáculos. Quando precisar retirar os obstáculos. A gente passa por cada obstáculo e fazemos essa validação. Se o obstáculo for menor que 0, obstáculo X é obstáculo
Se a posição do obstáculo for menor que 0, remove ele. Então, depois que ele passar pelo jogador, o jogador pular por ele, e ele chegar lá e não estiver mais aparecendo na tela, dá pra remover, pra não ficar carregando coisas à toa no jogo, pra não ficar o jogo pesado. E daí depois, o obstáculo que a gente foi remover tava como contou false. E a posição X dele passou do jogador, então ele tá atrás do jogador. Dá um control, dá um ponto pro jogador e faz o som de obstáculo. E agora nós vamos checar a colisão do nosso jogador. Para checar a colisão do nosso jogador, nós criaremos uma outra função embaixo, depois do love draw. E ela vai se chamar check collision. E essa função vai checar nossa colisão para nós. Function check collision. E teremos vários parâmetros. 1, a largura 1 e a altura 1. X2, 2. E a largura 2 e a altura 2. Não é LH, hate. E dentro nós faremos um return x1 menor que x2 mais largura 2 e baixo x2 menor 1 h1 e y1 menor que y2 mais altura 2 h2 e y2 menor y1 mais h1. Essa função aqui nós conseguimos testar a colisão. Pega o x1 do jogador, a posição x1 que o jogador está na tela, e vê se for menor que a posição x2 do jogador mais a altura, então mais a largura. Então pegamos, fazemos esse tipo de colisão aqui. Tá o jogador 1 aqui e o jogador 2, a gente vê se eles colidiram em checkbox, em bounding box. Então se o x do jogador aqui é menor que o x mais a largura do jogador, e se o x2 for menor que o x1 mais a largura do jogador, e a altura for menor do y1, que é a altura do jogador mais a altura dele, e do y também, ele vê que está colidindo. Agora nós vamos aqui no state. Depois esse for nosso aqui. Vamos criar outro for para checar a colisão, porque nós temos que checar com todos os obstáculos, né? Vamos lá. For obstáculo pairs
obstáculo. If nosso check. E aqui dentro nós colocamos nossos parâmetros. Player 1, player X. Player Y. Tamanho da imagem do player. IMG. Pontos. Get width. Por 9. Porque é a largura de cada sprite separado. E pegamos a altura. Que é player. Player.img. Dois pontos. Get. Made. Por 8. Certo. Vamos colocar os parâmetros do obstáculo para poder testar a colisão. Obstáculo X. Ponto X. Obstáculo. Ponto Y. Obstáculo Y. Que é a largura. Nós setamos o valor já. Obstáculo. A altura dele. Então. Nosso if. Vamos fazer a seguinte lógica. Vou colocar game over true. Quer dizer que o jogo acabou. Is game over true. E o áudio de hit. Que é o jogador colidindo com a parede. 9. Áudio. Play. E o som do hit. E agora, pra gente adicionar toda vez que o jogo acabar, pra não precisar fechar e reiniciar o jogo, a gente vai adicionar que toda vez que ele vai apertar a tecla R, a gente zera as variáveis e reinicia o jogo de novo. Ok? Vou fazer assim. Agora, nosso if games is game over. Fora desse nosso if aqui, nós iremos criar outro if. If is game over and love ponto keyboard ponto install R. Então, nós vamos zerar nossas variáveis inicializadas. Primeiro obstáculo. Obstáculos. É uma table zerada. O player chão. Gravidade inicial.
ponto, vamos zerar os pontos. Last time, que é a última pra quando aparecer a primeira vez nos obstáculos, vamos zerar também, pra não aparecer em seguida. Dá um segundo. A gravidade. 500, né? Corações do jogador. Ele é 26. Whips. Player é um Whips. Jumping falso. Interação dele. Interação full. E a imagem dele. E no caso nós não vamos colocar new. Vamos adicionar onde que é. Onde que tem no load. É o caminho da nossa imagem novamente. Nós colocamos o path novamente. Certo? Nós estamos reinicializando o jogo de volta. No draw, falta nós desenharmos nossas paredes. Pulo, né? Quando aparecer os pontos de cada pulo do jogador. Então, vamos desenhar os pontos primeiro. Ele aparecendo aqui pra nós. Vamos adicionar a cor dele. Love.graphics. Set color. Aqui 94. 117. 13. Certo? Vamos colocar o tamanho da fonte que ele vai aparecer. É aquela nossa fonte que nós criamos lá no começo. Love Graphics. Set font. Fonte. Love.graphics. Print. Para ele escrever na tela pra gente. O nosso ponto. Ele vai escrever pra nós. E a posição onde ele vai ficar. 300 pontos. Aqui. E agora vamos desenhar na tela quando for game over. E desenhar nossos obstáculos por final. Quando for game over, nós desenhamos o game over na tela. Então, se game over. Então, nós adicionamos a cor que vai ser escrito no nosso game over. Love.graphics.set color. É a mesma cor do tá aparecendo nossos pontos, então é 94 117 113. Vamos desenhar. .graphics. Print. Game over. E é onde que ele vai ficar desenhado.
220. Sim. É o X e o Y. Vou colocar a fonte do nosso game over. Agora vamos setar. Agora, como é game over, nós precisamos escrever na tela. Ele precisa apertar R para reiniciar o jogo. A gente fez um if aqui em cima. Toda vez que for game over e a tela e o botão R foi apertado, o jogo reinicia para nós. Então vamos mostrar aqui também quando for game over, aparecer a palavra game over e agora escrito para pressionar R para reiniciar o jogo. Então vamos criar mais uma cor. Set.graphics. Set color. Vamos escrever ele preto agora, então é 000. No formato RGB preto é 000. Em branco é 255, 255, 255. Love.graphics. Set fonts. Vamos tentar dar uma fonte nova aqui para ele. Vamos colocar a mesma do jogo todo. Love.graphics. New font. Font. Eu aqui no caso vou colocar 25. E agora vamos escrever love.graphics.print. Selecione R para reiniciar. Vou colocar na metade da tela isso. Então, metade não, vamos colocar numa parte da tela aqui. Senão ele vai ficar muito em cima da onde que tá escrito over. Vou pegar love.graphics. Dois pontos. Get width. Aqui eu vou pegar o tamanho da tela do love. Certo? Vou dividir por 2. Menos 170. Essa é a posição X. E agora Y. Love.graphics. Pontos. Get 8. Divididos por 1 ponto. É mais ou menos a posição onde que ele vai aparecer para nós. Agora nós criaremos um for para desenhar cada obstáculo que aparecer, pela quantidade de obstáculos que nós estamos inserindo dentro da nossa table. Ó, for i obstáculo in myPairs obstáculos. Dentro desse for nós iremos desenhar nossos obstáculos. Love graphics. Sempre uso o graphics para algum desenho, alguma coisa. Set color. A cor. Vou colocar a cor vermelha. Então a cor vermelha é 255 0 0. E agora desenhar nosso obstáculo. Love graphics. É um retângulo. Um retângulo preenchido. Então é o fio. Posição do obstáculo X. Obstáculo Y. A largura e a altura.
Com isso, nós conseguimos desenvolver nosso jogo de Infinity Run bem simples com o Love 2D, com menos de 150 linhas. O Love 2D usa uma linguagem Lua, uma linguagem bem simples. E o Love em si é muito simples de usar. Nós precisamos de 4 funções para poder fazer tudo. Já que Collision nós criamos só por organização mesmo, mas nem precisaria. Assim, aqui o Mano Get Rift, mas não estou executando ele. Só chamei a função para pegar a altura e a largura da imagem. Também. E no nosso caso, não é. Na hora de reiniciar, ele não tá zerando algumas variáveis. Ah, sim. Nós esquecemos de adicionar aqui. Tipo, ele só roda essa. Adicionar personagem, continuar a animação, pulando e descendo se game over se for falso. Eu devo adicionar aqui game over falso. Or false. Vou colocar o som do jogo enquanto acontece para vocês ouvirem bem, para verem como que ficou. Resultado bem interessante. Com somente isso de programação, com uma lib de animação, nós conseguimos criar um Infinity Run usando Love 2D. 3 funções e um teste de colisão. Esse teste de colisão, se quiserem procurar depois, Love 2D mostra bem certo para vocês como fazer, criar função, tudo mais na documentação deles. Agora, se nós executarmos com a música de fundo. E é isso, pessoal. Valeu por verem o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu mostrei só o básico do Love 2D. Criamos um joguinho bem simples. Se quiserem ver algo mais, fazer um jogo de plataforma ou algo do gênero. Quer saber mais sobre desenvolvimento de jogos, outras libs que podemos usar, frameworks. Estou à disposição aí e podem sempre contar comigo. Valeu!